Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler Êxodo, capítulo 32. Senhor Jesus. A gente leu o 30, o versículo 30 até o 32 também. Amém? Senhor Jesus. Amém. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, nós queremos declarar que somos completamente dependentes, Senhor. Senhor, da tua vida, Senhor, dependente de ti. Senhor, por isso nos perdoa. Senhor, venha expedir também teu sangue sobre nós. Senhor, para que possamos ter comunhão contigo. Senhor, para que possamos ser limpos canais. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, para recebermos mais de ti. Senhor, porque tu és a nossa esperança. Senhor, tu és a nossa força. Senhor, tu és tudo para nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu tinha enumerado aqui umas lições, né? Eu botei algumas, eu não vou dizer nem quantas, mas que eu consegui tirar aqui, mas aí com certeza são mais, né? Umas lições que a gente aprende com Moisés. Né? E uma das lições, né, é amar o povo de Deus, né? Moisés, era alguém, né, que amava o povo de Deus. A gente vê aqui quando ele diz assim, né, no 30, diz assim: no dia seguinte, Moisés, né, no dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometeste grande pecado. A gente costuma dizer, né, que não existe pecado grande nem pecado pequeno. Mas aqui é a única vez, né? Aqui no caso, no versículo abaixo, né? Versículo 31, como ele diz, quando ele diz assim, ele diz ao povo e depois diz a Deus, né? Que eles cometeram um grande pecado. Então aqui é o único lugar na Bíblia que tem essa palavra, grande pecado. Né? Por que grande? Porque aqui foi o povo todo e foi algo assim que Deus de fato abomina. Né? Ele diz aqui, Senhor Jesus, é o 31, né? Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ou seja, era uma idolatria. Eles estavam idolatrando, colocando um ídolo, né, no lugar do Senhor. Né? Em vários lugares no Antigo Testamento, o Senhor diz que é até uma prostituição. Ele fala que isso é como se fosse prostituição. Então é algo grande, né? Tanto que eles fizeram como a quantidade, foi o povo que fez. Então aquele é o único lugar que diz grande pecado. Né? Se existe um grande pecado, seria esse, né? O povo todo cometia adultério, né, contra o Senhor. E aí o que a gente vê é alguém, né, Moisés, intercedendo por esse povo. Né? Nós sabemos que Moisés ele não era da tribo de Levi, nem da tribo dos sacerdotes, ele não era. Mas aqui a gente vê ele agindo como sacerdote. Né? O que o sacerdote fazia? O sacerdote ele intercede por Deus, pelos povos, né, a Deus. Né? Eles pegam os animais, né, e faz o sacrifício para interceder a Deus pelo povo. Então era isso, foi isso que Moisés fez, né? E o sacerdote ele tem no seu peito, né, o sumo sacerdote, não é o sacerdote, é o sumo sacerdote. Ele tem no seu peito aqui 12 pedras, né? Cada pedra representando uma das tribos, né? E além disso ele tem nos seus ombros também. Em cada um ombro tem uma pedra, representando também 6 de cada uma tribo, né? 6 tribos, 6 tribos. Então o sacerdote é aquele que leva, né, as tribos, né, nos seus ombros, né, e em seu peito, né? Senhor Jesus. E aqui a gente vê Moisés fazendo isso, né, levando o povo, né,
até Deus mostrando, Senhor, ele tem misericórdia desse povo, né? Ele diz para o povo, vocês cometeram grande pecado. E diz para Deus, eles cometeram grande pecado. Mas aí a gente vê no versículo 33, né, diz assim, então disse Moisés, o Senhor Moisés, escarei, né, Senhor Jesus, o 32, irmãos, né? Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço do livro que escreveste. Né? Então, ele queria morrer pelos irmãos, né? Queria morrer pelo povo. Né? Ele preferia ser riscado do livro que o Senhor tem, né? Que o Senhor escreveu, a perder aquele povo. Né? Então, ele queria o quê? Morrer pelo aquele povo. E a gente vê alguém que fez essa mesma coisa, né? Em Romanos, capítulo 9, versículo 3, Paulo ele diz algo bem parecido, né? Romanos 9, 3. Ele diz assim, porque eu mesmo desejaria, isso aqui é Paulo falando, né? Ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. É a mesma coisa que Paulo está dizendo, que Moisés, né, disse. Paulo está dizendo. Então é alguém que morreria pelos irmãos. Então uma das lições que a gente aprende, né, com Moisés e com Paulo também, né, é amar o povo de Deus, né? Querer o bem de cada irmão, né? Querer o bem da igreja, cuidar dos irmãos, né? Levar os irmãos nos ombros, né? Mas aí, voltando para Êxodo, quando Moisés diz isso, né? Aí o Senhor diz assim, versículo 33, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Né? Então o Senhor diz assim, olha, tudo bem, eu vou riscar, mas eu riscarei aquele que pecar, não é você. Né? Então ele diz assim, você não tem essa autoridade, essa força, né? Esse poder de morrer por outra pessoa. Eu riscarei aquele que pecar contra mim. Mas aí, irmãos, nós sabemos de uma pessoa que teve esse poder, né? Que teve essa autoridade, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele morreu em lugar de cada um de nós. Né? E só o Senhor ele pode morrer no lugar de alguém. Né? Moisés queria, né? Paulo queria, mas eles não podem. Jesus pode. Tanto pode quanto morreu, né? Senhor Jesus. Então Jesus é aquele, né, que nos leva nos ombros, né? A gente lembra da ovelha perdida, né? O Senhor está todo o tempo nos levando nos ombros. Êxodo, capítulo 33, agora, né? O versículo 9, o 7 e o 9. 33 de Êxodo, 7 e 9, até o 9. Bem? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Senhor Jesus, uma vez, o 9, né? Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Senhor Jesus. No versículo 7, né? Essa tenda que Moisés amava não era o tabernáculo, que eles chamam aqui de tenda da congregação. O tabernáculo só foi feito no final, no capítulo 40. Então, esse era o tabernáculo. Aqui não era o tabernáculo, era uma tenda que eles faziam, que ele fazia para ter comunhão com Deus. Né? E essa tenda diz aqui, ó, deixa bem claro, né? Fora, bem longe do arraial. Então, isso aqui vem nos mostrar que Deus agora não estava mais no meio do povo, ou não queria estar mais no meio daquele povo. Né? O Senhor estava fora, bem longe do arraial. Então, isso aqui vem nos mostrar que o Senhor estava distante. E vem nos mostrar também, né, a outra lição, a questão de nós termos uma comunhão íntima com o nosso Deus. Deus ele está todo tempo esperando para que a gente tenha essa comunhão íntima com Ele. Então Moisés tinha essa tenda, né, ele fazia essa tenda, né, e ia lá e tinha comunhão com Deus. O versículo 11 diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala
ao seu amigo. Aleluia. Né? Então, Moisés, ele tinha essa amizade com Deus. Né? Deus ele era amigo de Moisés. Então, é isso que nós temos que ter, né? Que fazer e que ser, né? Amigos de Deus. Senhor Jesus. Né? Nós temos que ter essa íntima comunhão com Deus. Né? A todo tempo o Senhor está esperando para que a gente vá falar com Ele. É nós, né, que não vamos falar com Deus, mas Deus a todo tempo está esperando, né? Senhor Jesus. E é interessante, né, perceber, né, que ele diz, né, que Senhor Jesus, João, capítulo 4, versículo 23 e 24, João, capítulo 4, 23 e o 24, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores, né? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Isso que Deus, o 23, né, diz assim, no final, e em verdade, né? Porque são esses que o Pai procura, né? Deus, ele está procurando, né, pessoas que o adorem. Então Deus está procurando a cada um de nós em busca, né? Nós é que muitas vezes estamos distantes de Deus, né? Deus, ele está nos procurando. Para quê? Para termos comunhão, né? E nós temos esse Espírito, o Espírito já está em nós, né? E o que temos que fazer agora é desfrutarmos desse Deus, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo de Êxodo 40, capítulo 40, versículo 16. Diz assim: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez, né? Outra lição que a gente aprende com Moisés, né? Moisés foi fiel a Deus. Em tudo, diz assim, ó, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. Senhor Jesus. Então, a questão, irmãos, o que a gente vê hoje, né, são pessoas que se desviam de Deus, né? Não, nem da palavra de Deus, é de Deus, por causa de outros ensinamentos, né? Se desviam, né, por posições. Alguém dá uma posição e eles se desviam até, estão no caminho, na igreja, reunidos, e se desviam. E às vezes se desviam na própria igreja. A gente vê isso, eu não me canso de falar, né? Esses exemplos que a gente tem visto, né? Essas coisas novas, né, que as pessoas fazem, né? Danças e tantas outras coisas que eles fazem, músicas estranhas dentro da igreja, que não precisa mais nem você sair da igreja para ir para o mundo está entrando na igreja. Eles se desviam de Deus, dos caminhos de Deus, né? Porque não são fiéis a Deus. Então, Moisés era alguém que era fiel a Deus. E essas pessoas, muitas vezes, eles fazem isso, né? Colocam coisas, acréscimo, né? Dizendo que é para ganhar pessoas. Mas, irmãos, se a palavra de Deus não ganhar as pessoas, não vai adiantar. Né? Não vai adiantar. Você pode fazer o que for, né? Assim, é para ganhar os jovens, né? A gente está colocando isso para ganhar os jovens. Não adianta. Né? Se a palavra não ganhar, é esforço vão. Né? Porque a pessoa pode até vir, mas vai perder a alma, vai perder a sua alma, porque o que vai salvar não é coisas exteriores, mas é o próprio Deus em nós, né? A palavra de Deus em nós, é a palavra que salva. Então a palavra vem e nos salva, não é coisas exteriores, não é acréscimos. Então as pessoas elas têm se desviado, né, por várias coisas, e principalmente as coisas novas, né? Como eu já disse também, né, por posições, né, ensinamentos, Senhor Jesus, e até mesmo por cargos ou financeiramente, né? Se desviam de Deus e fazem até coisas diferentes daquilo que Deus tem falado. Mas Moisés era alguém que fez tudo que Deus mandou. E esse deve ser o nosso coração, né? Senhor Jesus, fazer, né, segundo, né, tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Se o Senhor mandar a gente fazer, né, está na Bíblia, o Senhor nos mandou, né? Então devemos fazer, devemos seguir, devemos ser fiéis a Deus. Senhor Jesus,
Senhor Jesus. E essa outra lição, né, ou experiência que eu falar de Moisés, é que ele tinha essa questão de que ele estava sempre em crescimento. Moisés, a gente sabe da história dele quando ele foi logo no início, né? E ele queria não, ele matou, né? Um egípcio, né? Achando que começando ali ia ter uma revolução, não sei, Deus sabe o que ele queria fazer, mas depois foi descoberto e com medo fugiu, né? Porque ele ia morrer. E a gente sabe que ele passou 40 anos, né, no deserto, né? E ele tinha aprendido muitas coisas no Egito, né? E achava que com aquilo do Egito ele poderia fazer alguma coisa para Deus. Aí ele passou mais 40 anos no deserto desaprendendo tudo que tinha aprendido, né, humanamente falando. E aí Deus manda ele de volta, e aí o que ele fala? Senhor, manda outro, porque eu não sei falar, não tem como falar. E aí o Senhor manda até o Arão falar com ele, né? E por ele, Senhor Jesus. E aí a gente vê que Moisés ele começa a crescer, ele aprende muitas coisas, né? Senhor Jesus. Inclusive até a gente estava essa semana compartilhando, né? Que ele não só aprendia as coisas de Deus, como também ele acatava as coisas que as pessoas diziam boas, né? No caso de Jetro, né? Jetro ele deu uma falou para ele, né? Para ele poder melhorar, vamos dizer, a consulta que ele tinha com o povo e ele aceitou. Então, o que a gente tem que fazer, uma palavra que eu vi logo quando eu entrei que eu comecei a reunir com os irmãos, era rever posições, né? Senhor Jesus. Se a gente está fazendo algo, irmãos, que é de Deus, então a gente continua. Mas esse mesmo algo, alguém chega e diz assim, irmãos, veja isso aqui na Bíblia se está adequado. E você olha e de fato não está, você reveja a sua posição. Né? Seja como os de Bereia, né? Nós temos que ser como os de Bereia. Olhar na Bíblia para ver se aquilo que a gente está fazendo e se aquilo que aquele irmão está falando, de fato é daquele jeito. Né? Se for certo o que a gente está fazendo, a gente continua. Se tiver de acordo com a Bíblia. E se não, irmãos, a gente tem que rever posições e mudar, né? Crescer, nós temos que crescer. Né? E Paulo ele vem também nos dar justamente esse exemplo, né? Ou esse encorajamento. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e o 13, só o 12, amém. Diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, irmãos, a gente tem o quê? Desenvolver, está sempre crescendo. Não é normal a gente, nós recebermos a vida de Deus e depois de 5 anos a gente está com as mesmas coisas de criança. Aí passa mais 5 anos, 10 anos, né? E a gente do mesmo jeito. Nós temos que crescer. Né? Isso é natural, a gente crescer. Nós temos que crescer, temos que aprender, temos que buscar mais do Senhor. Buscar mais do Senhor na Bíblia, né? Buscar mais do Senhor em oração, nessa íntima comunhão que nós devemos ter com o Senhor. Buscarmos mais do Senhor juntos com os irmãos. Né? Senhor Jesus. Né? E até mesmo na questão da oração, que nós temos que ter essa comunhão íntima com o Senhor. Mas também nós temos que ter essa oração, essa comunhão com os irmãos. Né? Com os irmãos, né? E os irmãos também juntos com Deus. Ou seja, em uma reunião de oração, né? Na reunião em grupo, nós temos que estar sempre, né, em constante crescimento, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o 13, ele vem nos dizer, né, o complemento, diz assim, ó, o porquê, né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo, irmãos, depende de Deus. Né? Se a gente quer crescer, dependemos de Deus. Né? Se a gente quer amar os irmãos, depende de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Só me colocar nas mãos de Deus. Só ir até Deus, né? Em oração. A todo tempo nós temos que estar diante de Deus, tendo essa comunhão íntima com Deus, né? Porque só Ele, né? Como diz aqui, né? Só Ele pode nos fazer
é o querer e realizar. Né? Nós não podemos nada. Como semana passada a gente viu, né? Nós somos pó e cinza. Né? E pó e cinza não faz nada. Senhor Jesus. E quando a gente admite, né? Senhor, sou pó e cinza. Né? Abraão dizia isso, né? Jó também disse, né? Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Né? Então nós, irmãos, não somos nada. Mas em Deus nós podemos tudo. Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E só para terminar, tinha mais coisas, mas graças a Deus, né? O tempo não vai nos dar. O versículo de capítulo 33 de Êxodo, só o 13. Êxodo 33, 13. Amém. Senhor Jesus, diz assim: agora, pois, né? Se achegasses a teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheças e ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Então, Moisés aqui está pedindo agora para que Deus mostre o seu caminho. Né? Depois a gente vê que ele pede para ver a glória de Deus, né? Que seria o restante da mensagem. Né? Mas aí ele pede aqui logo no início para ver o caminho de Deus. Né? E Jesus ele vem nos dizer esse caminho, né? Mateus 16, 24. Esse não só o caminho de Moisés, né? Mas o nosso caminho também. Isso também a gente vê na questão até que o próprio Jesus diz assim, né? Eu sou o caminho, né? Mas aí a gente vê aqui outro caminho, né? Que o Senhor nos mostra, diz assim, ó. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga. Irmãos, esse é o caminho. É o único caminho que nós temos para podermos crescer. É o único caminho que nós temos para poder ver a glória de Deus. É o único caminho que a gente tem para poder estar junto com Deus, né? Tomando a cruz. Né? E a cruz, né, tem uma notícia para os irmãos, não é para a gente sofrer, não. É para a gente morrer mesmo. A cruz nunca foi feita para sofrimento. A cruz foi feita para morrer, para matar, né? Tinha, claro, sofrimento, mas o resultado final da cruz é a morte. Né? Então nós temos que morrer. Né? Quando a gente morre, nada vai sobrar de nós, mas nós vamos estar cheios de Deus, né? Cheios da graça de Deus. Né? E aí a gente pode estar junto de Deus, né? Senhor Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor.